Meus irmãos e irmãs, a todos a minha saudação, a perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de, nessa oportunidade, ler apenas 2 versículos para uma breve reflexão, considerando a exiguidade das horas e também que nos estou gozando de uma boa saúde. Para Jesus ele é bom. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, respectivamente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Sabemos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele não veio com o propósito de condenar, mas a sua missão aqui embaixo na terra foi salvar a todos sem distinção e sem exceção, porque ainda que nós não mereçamos, mas nós precisamos da salvação de Deus. E a todos que vêm a Jesus Cristo, jamais ele lançará fora. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois bem, aqui fala sobre a questão da condenação. Quando o homem pecou no jardim do Éden, seu pecado, antes o homem não conhecia o que era pecado, não conhecia o que era dor, não conhecia o que era tristeza, não conhecia o que era sentimento de culpa, não conhecia o que era consciência culpada. Mas depois que o homem pecou, ele passou a sentir todos esses flagelos. E pecando o homem contra Deus, uma sentença condenatória pairava sobre ele. E nos autos desse processo, estava no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, dizendo: todos pecaram e afastados, destituídos foram da glória de Deus. O homem que estava perto, toda tarde Deus vinha conversar com ele, agora este homem se achava distante, porque ele tinha transgredido o mandamento de Deus. E nesta sentença de condenação que pairava sobre o homem, nos autos desse processo, constava que a sua desobediência trouxe o pecado, e o pecado trouxe-lhe a condenação. Mas Deus, como disse a princípio, não enviou Jesus Cristo a este mundo para condenar ninguém, senão para salvar a todos que chegam-se a Ele. E o homem estava perdido, o homem estava desenganado, o homem não sabia agora o que fazer da vida, foi expulso do paraíso, aquela árvore que ele não teve o direito de comer e nós haveremos de ter, que é a árvore da vida, mas ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal, e o homem pecou. Perdeu a comunhão com Deus e foi expulso do paraíso. Agora teria que trabalhar para se sustentar com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que além de trabalhar, ele estava sentenciado à morte. E o homem agora estava caminhando a passos largos para a condenação eterna. E o homem não tinha mais como fazer, o homem não tinha mais como voltar ao jardim do Éden, porque Deus havia cerrado o jardim e colocado um querubim e 2 espadas inflamadas para que o homem não retornasse ao jardim e, voltando ao jardim, comesse da árvore da ciência, comesse da árvore da vida e vivesse em pecado eternamente. Deus proibiu a entrada do homem no jardim. Mas Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança para que ele fosse condenado. Deus fez o homem e o destinou à salvação. Não existe predestinação para a condenação. A predestinação é para a salvação. E todos nós somos predestinados à salvação. A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é que o homem merece, mas é porque o homem precisa. E Deus tem lá dos céus moradas para todos aqueles que creem no seu nome, que creem no nome do seu Filho Jesus. E nesse processo de condenação, todo o processo de condenação, ou todo o processo, ele tem a testemunha, ele tem um juiz, ele tem um promotor, ele tem um advogado. E a humanidade estava num processo difícil, mas nós vamos ver
Quem era o advogado, quem era o juiz, quem era o promotor. Se nós abrirmos as nossas Bíblias rapidamente em Salmos, número 75, e o versículo 7, nós iremos ver nesse processo quem era o juiz. Porque os juízes, eles agem em conformidade com a lei. Dura lex et lex, a lei é dura, mas é lei. E o juiz não pode absolver nem condenar ninguém, é a lei. E aqui no Salmo 75, versículo 7, a Bíblia diz: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus não é subornado, Deus não é comprado. Ninguém pode pecar e querer se justificar diante de Deus. O homem jamais se justificará diante do Criador. Se ele pegou, o único remédio, a única solução é ele recorrer a Jesus, confessando os seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o homem tem que conhecer que é um pecador e recorrer a Jesus, que é o Salvador, aquele que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo como Cordeiro de Deus. Deus, o justo juiz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos de uma forma só. Pecado pode ser em inglês, francês, japonês, pode ser em português. Pecado é pecado. E Deus não alisa pecado. Onde tiver pecado, ali está correndo perigo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo veio para tirar o homem do pecado, para quebrar os grilhões do pecado. E através de Jesus, da sua morte no Calvário, muitas almas foram libertas, muitas almas foram salvas e muitas almas ainda se salvarão, porque o preço da nossa salvação, Jesus já pagou no Calvário. Desse processo, quem é o promotor? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então quem é o acusador? Satanás, o diabo. Ele está sempre acusando, ele leva o homem a pecar, e quando o homem peca, ele acusa o homem diante de Deus. Ele é sempre assim. Ele é o pai da mentira, ele é o príncipe das trevas. Ele é o símbolo do pecado, a serpente. Mas graças damos a Deus que Jesus já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Cristo e vivemos para Ele. Mas há muitas pessoas que estão ainda sob o jugo do pecado. Elas não querem fazer, mas fazem. Elas não querem dizer, mas dizem. Elas não querem pecar, mas pecam, porque são escravas do pecado. Mas Jesus já nos resgatou, Jesus já nos libertou, e hoje nós somos salvos, libertos, para glorificarmos o seu nome, para servi-lo na beleza da sua santidade, porque o jugo que estava sobre nós pesado, Jesus tirou aquele jugo pesado e nos deu um jugo leve, fardo leve de se conduzir, de se levar. Mas quem é de fato o advogado? São João, Epístola, capítulo 2, versículo 1. São João, Epístola de São João, Epístola Universal de São João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Alguém por aí apresentando até advogada, mas não existe essa advogada. O advogado entre Deus e o Pai, e quem é que nós lemos? Jesus Cristo, o justo. Quando o homem peca aqui na terra, ele constitui um advogado, e o advogado vai ser por ele. O advogado vai tentar defendê-lo,
Mas pecando o homem contra Deus, quem o defenderá? Somente o advogado Jesus Cristo tem este poder de defender o homem perante Deus. Somente Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, ele pagou um preço fabuloso para nos remir da condenação do pecado. Ainda teremos aqui as testemunhas que rodeia, que cerca, que aparece aqui em Hebreus, capítulo 12. Portanto, 12 e o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, ele veio com o objetivo a este mundo de resgatar a humanidade que estava perdida, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Por outro lado, estava o inimigo das nossas almas, condenando, acusando, que levou o homem à queda, que levou o homem a afastar-se de Deus, que levou o homem a perder o aconchego do jardim. Por outro lado, temos Jesus Cristo como nosso advogado. Ele veio exatamente para resolver esta questão que nenhum de nós temos condição. Ele veio exatamente para reconciliar o homem com Deus. Ele veio para reconciliar a criatura com o Criador. Ele veio para nos reconciliar. Mas para ele resolver esta questão, era necessário que ele padecesse. Era necessário que ele derramasse o seu sangue. Era necessário que ele fosse pendurado numa cruz. Tudo isto ele haveria de passar para que ele pudesse resolver esta questão e rasgar esta cédula condenatória que pairava sobre a humanidade. Ninguém podia jamais fazer isto que Jesus Cristo fez. Todos os pecados estavam destituídos, afastados, distanciados da glória de Deus. Então veio Jesus, o Verbo divino, a rosa de Saron, veio ele aqui a este mundo com o propósito de reconciliar o homem com Deus. Ele veio com esse propósito de reconciliar o mundo com Deus. Ele esteve aqui neste mundo, nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Aos 30 anos de idade ele foi batizado. Depois de batizado, ele começou formando o seu ministério. Às margens do mar da Galileia, começou chamando seus primeiros discípulos. Foram os discípulos de Jesus Cristo, a maior parte dele pescadores, e Jesus chamando-os e os rebanhando para fazer discípulos. Com exceção de um, todos os discípulos de Jesus eram galileus. O Jesus da Galileia, ele realizou 19 milagres na Galileia. Com o seu poder e sua misericórdia, realizou esses milagres. E nós podemos observar que Jesus Cristo, chamando esses discípulos, deu a entender a esse discípulo qual seria a missão deles aqui na terra. Porque Jesus sempre falava que depois que ele fosse ascendido aos céus, o discípulo daria continuação a esta obra, a esta missão, porque Jesus sabia que se ele não tivesse morrido no Calvário, nenhum de nós teríamos a salvação. Todos nós estávamos sentenciados à condenação eterna. As nossas boas obras não nos daria condição à salvação. A nossa justiça não nos daria condição à salvação, porque as obras do homem, as boas obras para Deus, é consideradas como trapo de imundícia, porque o homem é por natureza carnal, por natureza ele é mau, por natureza ele é perverso. Mas Jesus Cristo tirou esta velha natureza que havia dentro de nós e nos deu a nova natureza. Hoje nós temos a natureza de Cristo. Hoje nós temos um coração de carne. Hoje nós temos comunhão com Deus. Hoje nós sentimos a salvação dentro dos nossos corações, porque Jesus Cristo veio e fez o que ninguém poderia fazer por nós. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois de passar aqui 3 anos e meio com os seus discípulos, estamos concluindo, 3 anos e meio com os discípulos, fazendo sinais, maravilhas aqui embaixo na terra, finalmente Jesus foi condenado, foi sentenciado à morte. Entre um ladrão e Jesus, escolheram Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Podia até isso parecer que ele estava passando por um momento difícil. Poderia até ser que isso aí as pessoas estavam sendo incoerentes com Jesus.
Mas na realidade, meus irmãos, isso não foi a derrota, isso foi a maior vitória do cristianismo, a morte de Jesus Cristo no Calvário. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, nenhum de nós estaríamos aqui, ninguém seria salvo. Mas ele morreu e rasgou aquela cédula condenatória para que nós tivéssemos a vida eterna. E Jesus Cristo, depois de sentenciado à morte, ele tomou a sua cruz e seguiu subindo ao matadouro como cordeiro mudo, não abrindo a sua boca, mas seguindo silente a cruz nas costas, porque ele sabia que a vitória já estava mais perto. Ele sabia que teria que subir a cruz para que as pessoas pudessem ser salvas. E o diabo, quando Jesus pregado estava na cruz, ele começou a zombar, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz agora, salva a ti e a nós também. Ele usando um ladrão, mas Jesus cheio de dores, as mãos e pés pregados, cabeça com a coroa de espinho, o lábio aberto por uma lança pontiaguda. Naquele instante que Jesus estava ali na cruz do Calvário, sendo insultado por aquele malfeitor, bem poderia Jesus mandar ele para os quintos, mas Jesus não fez assim. Jesus ficou calado, porque creio eu que naquele momento Jesus já via esta igreja, Jesus já via você, Jesus já me via. Ele sabia que através do seu sangue ele compraria povo, rações e língua através do seu sangue, ele derramaria na cruz do Calvário. E ele sabia que estaria prestes o momento dele esmagar a cabeça de Satanás e dizer que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E meus irmãos, naquela oportunidade Jesus não abriu a sua boca, mas como ele salvador que era, quando aquele que estava à sua direita, vendo realmente a sua justiça, e que ele era um homem bom, era um homem correto, era um homem perfeito, que só fez o bem, estava ali pela maldade e injustiça dos homens, estava ali pregado na cruz por inveja, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um ladrão, era um assassino, era um criminoso. Jesus não disse: depois que tu morreres, ainda estás vivo, depois que tu morrer nós iremos cuidar dessa história da salvação. Não, depois que tu passares pelo purgatório, agora não. Mas ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação não é para depois da morte, a salvação é depois que o homem morrer. A salvação é com vida, no momento em que se aceita Jesus como Salvador e vive as verdades do Evangelho. Aquela alma é salva, aquela alma é liberta. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E na cruz do Calvário, quando chegou o momento da intercessão, quando chegou o momento de rasgar a cédula condenatória, quando chegou o momento de rasgar o processo que estava sobre a humanidade, o diabo estava apavorado, porque sabia que Cristo tinha vencido, sabia que estava prestes a ser a sua cabeça esmagada, sabia que estava prestes de Jesus comprar com seu sangue a raças, tribos e nações. Naquele momento, Jesus, inflando os pulmões, as poucas forças que tinha, ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus via sobre Jesus todos os nossos pecados, Deus via sobre Jesus todo o pecado do mundo, Deus via sobre Jesus a condenação dos nossos pecados, e Deus não conseguiu encarar, virou o rosto para o outro lado, enquanto Jesus se contorcia de dor na cruz do Calvário. Mas quando chegou o momento de interceder pela humanidade, quando chegou o momento de interceder por você, quando chegou o momento de buscar de Deus o perdão, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E ali naquele momento, quando ele disse essas palavras, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, vindo a resposta do céu imediata às palavras de Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O homem que estava em pecado, o homem que estava em condenação, o homem que estava caminhando a passos largos para a perdição eterna, agora foi redimido, agora foi alcançado. Através da intercessão de Jesus, nós podemos ir direto a Deus chamando de Pai, porque agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a sentença condenatória que pairava sobre nós na cruz do Calvário, Jesus destruiu. E agora nós estamos salvos
esperando a qualquer momento o explodir da última trombeta para subirmos para a glória e que Deus nos abençoe. O pastor está facultando a oportunidade para lançarmos o convite. Meu amigo, esse é um momento muito importante. Esse é um momento todo especial para você. Você que está cansado de pecar, você que está cansado desta vida que está levando e acha que não há mais jeito, que não há mais solução, que tudo está perdido, não está nada perdido, há jeito, há solução para você. Os pecados que você cometeu, através de Jesus Cristo, é claro, você pode ser purificado, você pode ser justificado. Jesus hoje, se você desejar, poderá salvar a sua alma. E nós procuramos saber se nesta noite, nesta oportunidade, alguém deseja encontrar-se com Jesus, alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Ele está aqui lhe chamando de braços abertos. Ele não está interessado no que você fez ou deixou de fazer. Ele quer lhe alcançar com o seu poder e com a sua misericórdia e salvar a sua alma. Onde está alguém para Jesus? Um Senhor, uma senhora, um desviado, alguém para Jesus? Ele está lhe convidando nesta noite. Deus. Grato a Deus por tudo. Neste momento nós queremos agradecer a Deus por tudo, por ter nos dado um trabalho excelente nesta noite. Sentimos a presença